Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? O Felipe precisou fazer um transplante de fígado quando tinha 16 anos. Ele sempre foi cético. Em 2020, ele não se sentiu bem, foi para o hospital, fizeram um monte de exames nele e não encontraram nada, mas ele insistiu dizendo que não estava bem. De repente, ele apagou. Só que um pouquinho antes de apagar, ele ouviu um médico dizer no seu ouvido que eles haviam errado o diagnóstico e que ele faria de tudo para salvá-lo. E foi aí que ele teve a sua EQM. Ou melhor, teve duas. Essa entrevista foi dividida em duas partes, ambas publicadas hoje. Na primeira parte, essa aqui que vocês estão assistindo agora, o Felipe nos conta sobre as suas duas EQMs e na segunda parte ele responde às nossas perguntas e nos dá novas informações. Se gostarem, por favor, deem like, compartilhem com os amigos e também comentem. Tudo isso ajuda e muito a mensagem chegar a mais pessoas. E se inscrevam no canal. Bom proveito! Boa noite, Felipe. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós, a sua experiência de quase morte e outras experiências que você ache importante compartilhar conosco. Peço, por favor, que você se apresente, nos diga o que você faz e onde está falando e nos conte tudo, com todo o detalhe que for possível. Muito obrigado desde já e a palavra está com você. Tá certo, boa noite, Carlos. Primeiramente eu queria agradecer aí a oportunidade, né, de estar passando um pouco da experiência que eu tive, né. Realmente acho que é algo muito válido que a gente tenta trazer aqui. Vou tentar trazer o máximo de detalhes que eu tive aí nessa experiência, tá certo? Sou o Felipe Sinkovitz, tenho atualmente 36 anos, moro em São Paulo. Trabalho na área de sistemas de informação, né? Trabalho com tecnologia. Bom, a minha história é um pouquinho... vou voltar um pouquinho antes da minha história, tá? Eu, quando era adolescente, tive um problema de evolução mesmo da minha parte circulatória e tive um problema no fígado, né? E eu tive que fazer um transplante de fígado quando eu tinha 16 anos. De lá pra cá, digo até os meus 34 anos, tive minha vida normal, né? Trabalhei, estudei, segui minha vida normal, lógico, com algumas limitações, fazendo consultas, né? Direto para acompanhar, né? esse fígado e assim, tive uma vida normal de lá pra cá. Por volta do ano 2020, né? Um pouco depois ali na época da pandemia, acabei tendo alguns sintomas, né, de ter um pouco de ascite, né, que seria aquela barriga d'água, e comecei a ter alguns enjoos e náuseas e quadros de vômito. E alguns desses quadros de vômitos foram evoluindo, né, onde eu acabei tendo algumas hemorragias, né, nesses quadros de vômito, tendo algumas hemorragias e, assim, toda vez que eu tinha algum tipo de hemorragia, eu ia pro hospital, acabava passando por uma bateria de exames lá, estancavam, né, essa hemorragia que eu tinha, e eu voltava para casa e voltava para as atividades normais. Aí que começa a história, né? Eu estava de fato já na fila de transplante novamente, né? Porém, estava ali segurando com essa ascite, com essas hemorragias, trabalhei durante uma sexta-feira, o meu período normal. À noite fui tocar com a minha banda, não sei como vocês viram aqui, tem as minhas guitarras, né? Então sou aspirante a músico aí. Fui tocar com a minha banda, toquei, fiz um ensaio e tudo mais. Voltei pra casa e senti de novo aquela sensação de vômito, um gosto de ferro um pouco, né, na garganta, que é o gosto do sangue mesmo. E dormi, tentei não passar mal. Dormi no outro dia, né? No sábado de manhã, eu acordei, tive novamente aí um quadro de hemorragia muito forte, que assim, eu já tive alguns quadros de hemorragia bem pesado, porém essa vez foi a vez que eu achei que foi bem forte mesmo, eu vi sangue puro e com isso corri pro hospital, né? na hora bateu o desespero, corri pro hospital junto com a minha mãe. Chegou no hospital, tiraram todas as medidas, né? Aferiram lá todos os meus batimentos, todo
toda a parte lá e disseram que eu estava bem, né? De acordo com o que eles fizeram aquela análise inicial, eu estava bem. O médico falou que eu estava bem e tudo mais. Eu já estava me sentindo que realmente eu já não estava mais com forças para ficar aqui. Falei, doutor, eu não estou me sentindo bem, não tem como o senhor me internar. E ele, não, vai ali que você vai tomar uma medicação, você vai melhorar desse quadro de vômito e tudo mais. Eu apenas concordei, né? Sentei na cadeira de rodas, que eu não estava já nem conseguindo andar de tão fraco que eu estava, de tanto perder, né, sangue. Fui pro corredor ali aguardar para ser atendido e tomar a medicação. Foi quando eu basicamente apaguei. E dali pra frente eu só lembro de ter escutado, né? Eu não lembro de ter visto mais nada, mas eu lembro de ter escutado a voz do próprio médico dizendo no meu ouvido, falando que ele tinha errado no diagnóstico que ele tinha tido inicial e que eles iam fazer de tudo ali para me salvar, para mim voltar bem. E aí de fato eu apaguei, não lembro de nada. Aí foi quando eu acordei, né? E realmente quando eu acordei eu não me senti eu tava num plano espiritual, com certeza. Eu tava num lugar que eu me senti que eu tava coberto tava dentro de uma nuvem, né? Parecia uma névoa muito branca, mas dava pra mim, não incomodava a minha visão, né? Essa névoa, eu conseguia sentir meu corpo, eu não via o meu corpo, mas conseguia sentir ele, que eu tava nesse lugar. E nesse lugar claro eu senti que eu comecei a ser puxado para cima com muita força. E essa força fazia um peso muito forte no meu ombro, né, nos meus ombros, e me puxava para baixo esse ombro enquanto eu subia com uma força muito grande. Até um certo momento que, assim, nessa subida essa claridade foi ficando cada vez maior, e quando eu senti o ápice dessa claridade foi quando eu senti, parecia que esse peso do meu ombro havia estourado. Parece que eu senti uma leveza. E quando eu senti essa leveza, eu dei um suspiro. Eu lembro de ter dado um suspiro bem fundo, né? De ter suspirado, e nessa que eu suspirei eu senti de fato uma sensação de paz, uma plenitude que aqui na Terra eu nunca senti, né, em nenhum momento. Eu senti essa plenitude, uma sensação de paz muito grande. Foi tão grande essa sensação de paz que eu me senti como se eu tivesse deitado numa nuvem, né? E quando eu vi de fato, eu estava deitado numa nuvem, e dessa nuvem eu conseguia olhar para baixo. E quando eu olhei para baixo, eu vi um jardim, né? Um jardim muito... parecia um dia à tarde, era um jardim muito bonito, e nesse jardim tinha um arco bem grande. E eu lembro de ter visto isso, ter piscado o olho, e quando eu acordei de fato de novo, eu estava já nesse jardim, né? Não vi meus pés, tá? Não consegui ver meu corpo durante esse momento que eu estava nesse jardim, mas eu senti que eu estava caminhando nele, e estava caminhando em direção a esse arco, né? Eu olhava para ele e estava indo em direção a esse arco. E nesse momento eu senti uma sensação de pertencimento, senti que parecia que eu estava voltando para casa. De fato, parecia que eu estava chegando em casa, voltando de uma viagem, e estava chegando ansioso para chegar em casa. E nesse momento eu olhei para dentro desse arco, né, e senti muito, mas muito forte, não vi, tá, mas senti de fato a energia do meu pai, que já é falecido, faleceu em 2000, né, então já faz mais de 22 anos aí que ele faleceu, e da minha avó de criação, que também faleceu em 2001, né, faz mais de 22 anos também. E assim, essa minha avó, eu tive uma situação que quando eu tava antes do meu primeiro transplante, né, eu acompanhei muito, na verdade ela acompanhou quando eu nasci, ela tratou dos meus primeiro banho, primeira papinha, foi ela que entrou, que me deu, né, ela tava aqui me recepcionando quando eu nasci, e eu tive muito próximo dela, próximo da morte dela, que era a época que eu tava esperando o transplante, quando eu era mais novo, e eu tive muito junto dela. E aí eu senti a presença dos dois muito forte dentro desse arco,
E eu comecei a caminhar e sem olhar para trás, falando, poxa, cheguei, quero entrar, quero voltar, tô voltando. E nesse momento eu senti uma voz falar no meu ouvido, né? Uma voz masculina, mas nada, não é uma voz grave, nada disso. Uma voz simplesmente falando no meu ouvido que não, você tem que voltar, você não vai entrar. E eu, naquele momento, eu tava tão eufórico que eu olhei e falei, não, eu vou entrar, acabei de chegar, vou entrar, não vou voltar. E essa voz falou, não, você vai voltar, né? Essa voz falou, a sua mãe, você tem que voltar. Nesse momento, sabe aquela sensação de quando você esquece o celular e fala, poxa, o meu celular, na hora que ele falou a sua mãe, eu veio essa sensação de ter um vazio, de ter esquecido algo. E foi nesse momento que eu falei, não, eu vou voltar. De fato, enquanto eu estava aqui, né, aqui em terra, antes de sofrer isso, passei por muitas situações de quase ter de fato morrido, né, mas nunca uma sensação dessa. E algo que eu sempre falei foi que eu não queria dar essa decepção para minha mãe, né, de morrer antes dela, né, de levar em consideração aí o ciclo normal da vida, né, de partir depois dela. Então, nesse momento que veio essa voz e falou a sua mãe, eu falei, eu vou ter que voltar. Então, eu virei de costas para esse arco, que eu senti que talvez se eu passasse esse arco, era meio que uma escolha, e eu não teria uma volta, né. E nesse momento que eu virei as costas e dei uns 3 passos, eu acho, eu vi um penhasco muito grande, né? E não tinha fim. Eu olhei para baixo e falei, e fiquei imaginando, falei, poxa, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que me jogar aqui, E essa voz veio e falou muito forte, pensa em algo que você gosta muito. E nesse momento eu pensei em tocar, que é algo que eu amo de verdade, sempre gostei, e no momento eu só pensei em tocar, e quando eu vi, eu já tava descendo esse barranco rolando, sabe a sensação de quando você toma um caldo na praia e você vê a areia, vê a água, começa a rolar. Eu senti essa sensação, junto veio uma sensação um pouco ruim de estar, parece que entrando na terra, não sei ao certo, mas comecei a descer esse barranco rolando durante um bom tempo, parecia que não ia acabar nunca essa rolagem de volta, né? E aí foi o momento que eu apaguei de novo, e quando eu acordei eu tava num lugar claro de novo, né? Só que essa claridade desse segundo lugar parecia ser mais uma claridade talvez de um laboratório, eu senti meio que isso, tanto que eu me senti que eu tava dentro de um casulo nesse lugar. Parecia que tinha alguns outros casulos ali, parecia um embrião, algo assim. E dentro desse lugar eu senti até como se eu tivesse ali acesso a diversos tipos de conhecimento. Como se eu pudesse voltar e ser um médico, como se fosse um conhecimento muito fácil ali adquirido, né? Eu vi esse conhecimento todo e nesse momento eu senti que eu estava sendo desembalado desse casulo. Comecei a sentir, parecia que tinha alguém encostando, e aí eu fui ouvindo algumas vozes, né? E ouvindo esse barulho parecia que algo desembalando. Essas vozes foram aumentando, né? Foram ficando mais nítidas, né? No meu ouvido. Eu não entendia o que era falado, mas eu via vozes de pessoas. E quando eu fui me dando conta e acordando de novo, eu de fato acordei fisicamente desse episódio todo, né? Acordei fisicamente, vi a enfermeira, vi o enfermeiro, aí olhei para eles e perguntei, né? Falei, poxa, que dia é hoje? Eu precisava ligar pro meu trabalho, como eu falei, eu fui num sábado, né? E apaguei no sábado. Imaginei que eu tinha acordado ali, na hora que eu acordei, falei, poxa, acho que é um domingo. E perguntei se tinha como eu ligar pro meu trabalho para avisar que eu não conseguiria ir no outro dia, na segunda-feira. E aí os enfermeiros até riram no momento, né? E falaram, poxa, o pessoal do seu trabalho já deve saber o que aconteceu. Hoje já é quarta-feira, né? Então você dormiu aí uns 3 dias pelo menos. Pô, na hora que eu acordei e fiquei sabendo disso, pra mim foi um choque, né? Eu falei, caramba, tudo aquilo que eu passei, será que foi um sonho?
Será que foi real? Assim, eu sempre tomei, durante esse tratamento todo que eu já tive, eu tomei diversos tipos de drogas, né, que a gente acaba tomando pra sedação. Tomei morfina, tomei diversos tipos de droga mesmo pra apagar, e nunca tinha sentido algo que nem eu senti dessa vez, né? Toda essa sensação, eu não sonhei. Pra mim, eu vivi aquilo, né? E ainda mais por eu ser uma pessoa que eu me vejo muito cético, né? Por mais que eu acredite que existem religiões, existam tudo, pra mim sempre foi morrer, morreu. Então eu sempre imaginei, pô, na hora que eu morrer acabou, né? E aquilo, essa sensação toda que eu tive lá realmente me trouxe para uma outra realidade, uma outra visão aqui da vida. Eu acabei, ao mesmo tempo que eu acabei dando um pouco mais de valores para as pessoas, né, para os momentos que a gente tem aqui enquanto a gente está aqui na Terra, eu também acabei me trazendo questões como o porquê será que eu voltei, né? Por que eu tô aqui? Eu senti uma sensação tão boa lá, sabe? Queria voltar, tanto que o pessoal ainda escuta e fala, pô, você é louco, você quer morrer e tal, mas a sensação que eu senti lá realmente foi algo inexplicável, que aqui de fato eu nunca senti, nem enquanto eu tivesse o mais confortável possível, eu não consegui sentir um terço do que eu senti lá, né? Então me trouxe essa outra visão da morte, né, no caso. E quando eu voltei, acabei sabendo de fato que eu teria que... O médico falou que eu só sairia dali fazendo de fato um transplante, né? Acabei sabendo também que durante esse processo que eu estava ali apagado, né, uma prima minha chegou a fazer um reiki, né, uma amiga dela. Essa moça que fez o reiki falou que sentiu muito fraco, né, que eles têm eu não sei direito como funciona o reiki, mas eles têm algumas sensações lá, e ela disse que sentiu muito fraco a minha parte cardio, e que a minha parte espiritual ela não sentiu que estava nesse plano, mas sentiu que estava numa paz muito grande. E assim, quando eu ouvi isso da minha prima, eu falei, realmente, eu senti uma paz muito grande. Então confrontou realmente com o que ela trouxe, né, com o que ela passou lá de experiência. Fiquei sabendo também que o médico que conversou com a minha irmã, digo eu, lá por volta de segunda e terça-feira, que eu ainda estava dormindo, né? O médico, ela perguntou diversas vezes o que tinha acontecido. O médico estava tentando dar uma floreada, né, no que aconteceu, e ela falou, doutor, seja um pouco mais claro, né? E até o próprio doutor falou, ó, seu irmão voltou porque Deus quis, cara, porque realmente o que ele passou ali não era para ele ter voltado. Fiquei sabendo que eu tive uma parada cardíaca nesse momento que eu apaguei. Então eu tive essa parada, possivelmente conseguiram me ressuscitar ali, né, fisicamente falando, e eu fui transferido para a equipe que acompanhou o meu transplante, né, o meu primeiro transplante, e de lá eu fiquei sabendo que eu só sairia fazendo um segundo transplante, que eu não sairia de lá, e eles estariam fazendo de tudo ali para, como eu já estava numa prioridade da fila, né, que eles fariam de tudo para conseguir esse órgão aí o quanto antes. E aí foi realmente o que aconteceu. Como eu acordei numa quarta-feira, na quinta-feira eu ainda estava um pouco grog e tudo mais, fiquei sabendo, né, dessas informações de tudo, da minha irmã, da minha prima. Na sexta-feira eu fiquei sabendo que tinha chegado um órgão, né, para mim, estava disponível um órgão para mim. O médico inclusive falou, a gente vai fazer todas as validações, porque tem toda uma verificação, né, para ver se o órgão pode ser de fato transplantado, faz toda a parte de compatibilidade, né. E aí ele falou, então vai ficar marcado, caso esteja tudo certo, para amanhã, no sábado de manhã, você tá fazendo o transplante. Maravilha, né? Eu já... Naquele momento, como eu já tinha passado, imagino eu a sensação de ter morrido e ter voltado, pra mim eu não liguei. Falei, então, pra mim demorou. Se eu voltar pra lá onde eu tava, maravilha, e se eu ficar aqui também não tem muita escolha. E de fato, no sábado, ainda na sexta-feira à noite, né, que nem eu disse, eu não tenho uma religião definida, nem nada disso. Minha sogra e meu irmão falaram pra mim orar. Meu irmão tem muito essa parte de vibração, né? Então ele me passou algumas músicas de vibração e tudo mais. Eu
assim, já tive desde quando eu era mais novo todo esse processo, né? Então muitas pessoas sempre oraram por mim, trazendo energia e tudo mais, mas nessa noite que eu orei e tive depois de ter todo esse episódio, né? Nessa noite eu senti uma vibração muito forte, vindo que eu nunca tinha sentido antes também. Senti energia de fato, parecia que das pessoas das mais diversas religiões chegando até mim. Fiquei sabendo que tinha muita gente aqui fora orando por mim, pela minha melhora, né? Por dar certo aí a minha cirurgia. E dormi. No outro dia de manhã, 6 horas da manhã, acordei. Minha prima foi me acompanhar até a sala de cirurgia. No caminho, a gente acabou encontrando ali um anestesista e um outro médico. E enquanto a gente estava subindo para a sala de cirurgia, o anestesista olhou para mim e perguntou, falou: pô, você já fez algum transplante na sua vida? É o primeiro? Aí eu falei: não, eu fiz um transplante quando eu tinha 15 anos, né? Eu era bem novo, faz quase 18 anos isso, mas eu fiz sim. Aí ele falou: pô, você não vai acreditar, mas fui eu que fui anestesista desse seu primeiro transplante. Aí na hora deu até um gelo em todo mundo, olhou assim: como? Ele falou: então, eu lembro porque pra mim você era um rapaz jovem, né? Então era uma das minhas primeiras cirurgias, eu fiquei até um pouco mais nervoso por conta disso. E hoje em dia ele já quase não faz, né, esse tipo de cirurgia, por ser já tá num nível acima ali dos cirurgiões, ele acaba comandando um pouco mais a equipe, porém ele faz algumas cirurgias de emergência, que foi o meu caso. E assim, dele ter me reconhecido ali 18 anos depois, eu falei: pô, é o mesmo cara, tô na mesma mão. Então pra mim foi algo que me marcou bastante, né? Entrei na sala de cirurgia, de fato eu apaguei na hora, veio a anestesia geral ali, eu apaguei. E de novo, quando eu acordei, eu não estava num plano físico de novo. Quando eu acordei, eu me senti como se eu estivesse num deserto, de fato. Eu senti só a minha cabeça, não vi meu corpo, não tinha nada disso. Era só a cabeça mesmo, não estava enterrado, nada disso, só minha cabeça nesse deserto. E eu vi era um deserto cheio de crânios, havia diversos crânios nesse deserto. E eu olhei pra frente e vi uma mistura, parecia de um índio, meio com um africano, daquelas religiões e tudo mais. E eu comecei a olhar pra cima e vi uma luz muito forte. Não consegui olhar a cara dele, né, o rosto dele. Vi apenas a canela, as roupas, que eram um dourado muito forte. E ele segurava um cajado. E eu lembro dele falar algumas coisas comigo, não lembro o que, mas eu senti um tom um pouco de uma ironia, meio que tirando um sarro da situação que eu tava ali, só a cabeça. E ele pegou esse cajado e ficou entre eu, né, entre bater esse cajado na minha cabeça e um crânio que tinha do meu lado. E aí nesse momento eu me senti de novo, né, nesse momento de decisão, como se fosse uma tomada de decisão que ia acontecer ali. E quando ele levantou o cajado e bateu, ele estourou o crânio que estava do meu lado. E graças a Deus. E nessa eu acordei de fato, né? Acordei fisicamente. Fui acordando aos poucos, lógico, tava com a cirurgia, tava realmente todo remendado. Fui acordando e quando a médica ainda perguntou se eu queria alguma coisa e tudo mais, eu pensei em pedir água, porém eu pedi café. E aí que entra um pouco, porque depois eu fui saber que antes de eu acordar, né, até um pouco antes de eu acordar, minha esposa tem uma religião, a religião dela, ela é umbandista, e não é a minha religião, né, não tenho nenhuma religião, e ela fez um trabalho lá para um orixá chamado Obaluaê, e eu não sabia, né, ela foi até me contar depois. Aí foi quando eu fui ver se o Baluaê realmente era a imagem que eu tinha visto, era exatamente aquilo que eu tinha visto na minha frente, né? Se você pode até me perguntar se depois disso eu comecei a acreditar ou seguir, né? Que nem eu falo, acreditar eu acredito, mas realmente seguir
continuo não tendo nenhuma religião, respeito muito todas as religiões, mas de fato para mim, eu, Felipe, não sigo nenhuma, né? Então eu tive essa experiência que foi algo que, assim, me trouxe uma outra visão da vida, uma outra visão do que a gente tem aqui. Para mim, eu acho que hoje o que a gente tem aqui é temporário. Eu acho que a gente volta, a gente reencontra as pessoas lá, sabe? Por ter sentido essa presença muito forte do meu pai, da minha avó, não tenho como eu negar algo que eu tenha sentido, por mais que eu sempre tenha pensado que morreu. E aí foi aí que eu até inclusive depois pensei, falei, pô, eu acho que devia estar ali um pouco dopado, né? Devia estar com muitas drogas ali correndo no corpo. Talvez aquele momento que eu desci rolando o barranco, eu estava dentro da ambulância balançando. Imaginei diversas teorias, até que um amigo meu chegou e falou, pô, você já viu sobre EQM? Contei pra ele a história, né, que eu tive, contei pra poucas pessoas um pouco mais íntimas, né? Contei pra ele a história, ele falou, você já ouviu falar sobre EQM? Eu falei, não faço ideia do que é isso. E ele falou, procura um pouco, dá uma olhada e você vai ver que é bem parecido aí com o que você passou. Foi aí que eu encontrei aqui o canal, vi alguns depoimentos e de fato não tem como eu falar que tem muitas coisas que são... Lógico que cada um tem uma experiência, né? Não tem como a gente falar que é uma coisa ou que é outra, mas eu me senti muito com, como posso dizer, muita coisa parecida com as experiências que eu vi, né, no canal, por mais que não tenham às vezes algum nexo do que eu tive, mas eu vi muita coisa parecida e eu vi também de diversas pessoas que seria interessante eu compartilhar aí a minha experiência e por isso que eu vim até atrás do canal, vim atrás do Carlos aí para poder contar a experiência que eu tive, né? Espero que ajude alguém de alguma forma ouvindo isso, alguém que talvez possa ter perdido algum parente, alguma coisa, que nem eu falo, eu mesmo acreditava que acabou e realmente depois dessa experiência que eu tive só me abriu os olhos, né, pra ver que a gente é um pouco mais do que a gente imagina. Existem muitas coisas a mais aqui do que a gente vê, do que a nossa própria visão carnal aqui. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista do Felipe, onde ele responde as nossas perguntas e também nos traz novas informações. Você vai amar. O link está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que assim você sempre sabe quando chega o vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?